Eu sou Johnny Dias e hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com você. O mundo inteiro está em alerta, preocupado e com diversas ações até de guerra, sim, guerra, ao combate do coronavírus, conhecido como Covid-19. E nesta edição do programa Na Quebrada, será discutido o assunto coronavírus. Vem comigo. Eu sei que esse assunto te deixa um pouco apreensivo, um pouco apreensiva. Aliás, muito apreensivo e muito apreensiva. E é necessária apreensão mesmo. O coronavírus, creio que seja o vírus com maior dimensão mundial dos últimos tempos, pelo menos dessa geração. Nós tivemos o H1N1, e hoje nós temos o coronavírus, que é o quê? Ele é um tipo de gripe. E pasmem, você vai ficar aí abismado e abismada. O grau de impacto mundial que este vírus está tendo. E aí você se pergunta, aonde surgiu o coronavírus? Vamos lá? O coronavírus surgiu na China, na cidade de Wuhan, por meados de dezembro de 2019. Há poucos meses, nós estamos em março. O que aconteceu? Pessoas que estavam em uma feira de animais vivos contraíram esse vírus. E a partir daí começou a disseminação do vírus na região da China. Em um primeiro momento, as pessoas que foram impactadas eram pessoas que estavam na China, pessoas que moram lá e pessoas que vieram de viagens e estavam fazendo seus negócios, estudos naqueles lugares. Como que aconteceu para que esse vírus fosse espalhado? Aconteceu da seguinte forma: essas pessoas que viajaram para a China, em determinado momento, voltaram para os seus locais de origem. A partir daí, o vírus também foi levado junto. Essas pessoas estavam contaminadas. Dessa forma, começou-se a se alastrar ao redor do mundo. É uma situação muito difícil. Em um primeiro momento, não se tinha a dimensão do que poderia se acontecer. Não tinha essa dimensão que esse vírus tomaria a proporção que tomou hoje. Mas eu vou continuar te informando um pouco mais sobre o coronavírus. O estado de alerta é mundial. Atualmente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou estado de pandemia. Eu vou te explicar um pouco melhor do que é pandemia. Primeiro eu vou te falar sobre a epidemia. Epidemia é quando algum caso começa a se proliferar em determinado território, uma determinada localidade, uma determinada região. Isso pode ser cidade, estado e até um país. Quando essa situação ela extrapola essas barreiras físicas mesmo, né? E começa a tomar outros países, chegar a outros continentes, ela passa a receber o nome de pandemia, que é o estado atual do coronavírus. A gente tem, até o presente momento, cerca de 100 países com problema com coronavírus. Eu vou dar uma olhadinha aqui no computador e vou te passar um outro dado, tá? Um dado importantíssimo. São 154 mil casos de pessoas confirmadas com coronavírus, isso ao redor do mundo. É muita coisa. Eu peço que você preste muita atenção nesta reportagem, que você fique bem alerta, capte o máximo de informações que você puder para se precaver e se preparar. Eu tenho uma péssima notícia para te dizer. Antes que a situação melhore, certamente ela vai se agravar muito ainda. Por quê? Estão havendo diversas pesquisas com cientistas, com laboratórios, em busca de uma vacina e de um medicamento para combater o coronavírus. Porém, no entanto, ainda não existe nada concreto, tá? Nada concreto. São tratados alguns sintomas, algumas situações, mas nada efetivo para o combate do coronavírus. Vamos continuar aqui, eu vou te passar um panorama mundial. Na Índia,
Já foi declarada a primeira morte. Nós temos escolas sendo fechadas em Israel. Presta atenção. Olha os lugares que eu estou te falando, a dimensão que esse vírus tomou e os lugares que estão sendo atingidos devido a este vírus, a este problema. Nós temos um problema na Itália, né? A Itália está tendo um número exorbitante de casos de pessoas contaminadas, passam de 1.000 mortos na Itália. Um país de primeiro mundo, um país europeu, né? Um país do velho continente, com tecnologia, com dinheiro, com investimentos, para você ver a gravidade e a seriedade deste problema. Nós temos voos sendo restringidos nos Estados Unidos, voos vindos da Europa estão proibidos de adentrarem o território nacional dos Estados Unidos. Já foi declarado o estado de emergência nacional. O Trump liberou mais de 50 bilhões de dólares para serem investidos no combate e na prevenção contra o coronavírus. Nós temos a França preocupada com eventos, com reuniões proibidas. Na França, reuniões com mais de 100 pessoas estão proibidas. Nós temos a Alemanha com escolas sendo fechadas. A Espanha contabiliza mais de 4.000 casos de infectados e 84 mortes. Continuando nesse panorama. A China chegou a 15.000 casos de pessoas infectadas. E pasmem, hoje a China, comparada com outros países, ela vem em queda. Sim, os casos de coronavírus na China estão em queda. Supostamente eles estão chegando perto de um controle da epidemia no país. Isso é bom, né? Porque todas as informações com relação às pesquisas e aos avanços no combate e na prevenção do coronavírus estão sendo compartilhadas mundialmente para que os países possam tomar as providências necessárias para combater e extinguir, ou no mínimo controlar, esta pandemia. Nós, do programa Na Quebrada, não queremos de forma alguma que você fique em estado de pânico. Ao contrário, o que nós queremos é que você tenha conhecimento da situação e fique alerta para se prevenir e combatê-la. Quanto mais informações nós tivermos, melhor será para nós enfrentarmos este momento de crise e superá-lo. Tenho certeza que juntos nós vamos conseguir fazer isso. Eu quero que você compreenda a seriedade deste caso. Por quê? Me fala qual momento na história, pelo menos na história recente, você ouviu falar de cancelamentos de eventos gigantes como a Champions League. Ela está cancelada. Cancelada sim, ela foi adiada. A Premier League, a Liga da Inglaterra, também. Shows da Broadway foram adiados. Aqui no Brasil, o evento Lollapalooza, que envolve diversas bandas mundiais, foi adiado. Ele vai ocorrer provavelmente em dezembro. Isso se até lá nós já tivermos conseguido controlar esta pandemia, o que eu acredito que vai ser possível. Eu te peço uma coisa, continue acompanhando o canal, continue observando as nossas entrevistas, porque na medida que as situações forem sendo atualizadas, nós vamos estar atualizando você aí do outro lado. Quer ficar informado? Quer ficar informado a respeito dessa situação? Continua conosco. Eu vou falar agora um pouquinho da situação aqui no Brasil. Atualmente no Brasil, nós temos mais de 100 casos confirmados do coronavírus. Infelizmente, o que aconteceu? Nós já estamos vivendo uma situação de transmissão comunitária na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Como assim? A transmissão comunitária, ela acontece quando não há possibilidade de você rastrear a origem dessa transmissão. Ou seja, os primeiros casos nós sabemos que foi, vou te dar um exemplo. A pessoa veio de uma viagem feita para a Itália, feita para a China, esta pessoa veio contaminada e aí nós conseguimos
fazer a localização e esse rastreamento desta contaminação. Atualmente, o vírus está no ambiente e está sendo transmitido de pessoas que já residem aqui umas para as outras. Então, é muito importante que nós fiquemos alertas, tá? Eu vou colocar aqui para vocês mais algumas informações, aguarde um momento. Eu quero te passar um pouco a respeito dos sintomas, tá? Eu quero que você saiba um pouco dos sintomas para que você possa se precaver. Primeira coisa, não entre em pânico. Mantenha calma e faça uma análise fria. Antes de te pontuar a respeito dos sintomas, eu vou te dizer o seguinte: este vírus, ele tem um maior impacto nas pessoas com mais de 80 anos e que tenham um histórico de saúde negativo pré-existente, que tenham doenças pré-existentes, tá? Em pessoas mais novas, ele atinge sim, só que com um impacto muito menor. As crianças têm uma resistência muito grande ao vírus, porém, elas servem de transmissoras para pessoas mais velhas. Então, é necessário que haja uma precaução e um cuidado nos contatos. Eu vou te falar quais são os sintomas. E a notícia também, como as demais, não é muito boa. Esses sintomas se confundem com uma gripe comum, então fica bem alerta nos detalhes para que você possa se precaver. Os sintomas são o seguinte: tosse, febre, dificuldade respiratória, que pode ser acompanhado com uma congestão nasal, e essa dificuldade respiratória pode ser mais enfática. É necessário que você observe bem esses sintomas. Observou esses sintomas? Procure uma unidade de saúde, para que possa ser feitos os exames necessários e tomadas as devidas precauções. Certo? Como que você vai fazer para poder se precaver melhor, para que não seja atingido, para que evite e diminua os números de contágios? Primeira coisa, evite lugares aglomerados. O que é isso? Lugares com muitas pessoas. Isso facilita a transmissão do vírus. Está sendo informado para as pessoas lavarem bem as mãos, entre os dedos, as palmas das mãos, as costas das mãos, lavar entre as unhas, os antebraços também. Isto é extremamente importante. Evitar tocar com as mãos na boca, nos olhos. Porém, eu sei que isso é muito difícil no nosso cotidiano. Vou te dizer uma coisa: faça essa lavagem com água e sabão. Quando estiver na sua residência, no trabalho, use o álcool em gel? Use-o. Mas procure usar quando você estiver em locais públicos, que você vai ter que transportá-lo e não vai ter acesso a essa água e a este sabão. Até para que isso não vá encarecer demais o seu orçamento e porque não há necessidade. O sabão e a água também são eficazes no combate do vírus. Se você puder, evite ao máximo lugares com aglomeração de pessoas. Seja transporte público, seja praças, shows, eventos. Procure mudar um pouco sua rotina neste período, até porque o vírus está sendo estudado. E temos convicção e, acima de tudo, fé em Deus, que logo nós teremos soluções mais eficazes para combatê-lo, certo? Eu conto com a sua colaboração para que juntos possamos vencer esta luta. Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, de todas as atualizações? Continue ligado no canal e no programa Na Quebrada. Em outros vídeos nós traremos mais informações a respeito dos sintomas, do contágio, do combate e atualizações no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ação! Coronavírus é um assunto extremamente sério e você precisa ficar por dentro de todas as informações. Por isso, para proteger a sua família, seus amigos e a sua própria vida, fique por dentro de todas as novidades com relação ao assunto. Se inscreva no canal, dê um like,
acione as notificações, segue no Instagram, adiciona no Facebook e fique por dentro de tudo sobre o assunto coronavírus.